Todo mundo quer viver a vida de Cristo. Mas a primeira coisa que nós precisamos aprender, e a Bíblia nos ensina isso, primeiro nós morremos para depois nascer. Nós somos como trigo. Você morre para o mundo, morre para a velha vida e nasce para uma nova vida. Paulo disse: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E nós já alcançamos e aprendemos muito, a manter a nossa comunhão com o Senhor. Se não mantemos a comunhão, não mantemos família, não mantemos casamento, não mantemos conquista. Esse é o ponto de partida. Esse é o grande ponto de partida. Para manter a estrutura, nós precisamos nos mantermos focados em comunhão profunda com o Senhor. Eu tenho muitas referências para ler, mas eu vou começar em Ezequiel 47. Ezequiel 47, a partir do versículo 1. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo, e ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água enquanto caminhávamos. Ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava, diga comigo, aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros, e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desde o rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida. Diga comigo, por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde Engedi até em Englaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda
espécie como os peixes do mar Mediterrâneo. Todas as vezes que o Espírito Santo nos traz essa mensagem, ela tem uma direção muito clara e poderosa demais. Pode prestar atenção, quando nós começamos a leitura, esse rio nascia do templo. Esse rio nascia e jorrava do altar do templo. Conforme ele fluía, conforme a distância, ele tinha uma profundidade. Profundidade que batia os tornozelos, depois nos joelhos, depois na cintura, chegando ao ponto que só dava para atravessar a nado. Mas conforme ia seguindo, aquela direção, ia se aprofundando cada vez mais. Então, o que mostra que aonde não havia vida, passava a ter vida, e essa é uma mensagem para nós, porque isso aqui já tudo aconteceu. Aonde não existia vida, passou a ter vida. Aonde era morto, nada, nem peixes, nem animais, nem árvores. Conforme seguia naquele caminho, ia se aprofundando naquele caminho, a vida, a prosperidade ia surgindo de forma abundante. Essa é uma mensagem para nós. Todos nós queremos que a prosperidade, vida e vida em abundância, ela aconteça em nossas vidas. E nós precisamos entender que conforme nós vamos nos aprofundando, conforme nós vamos dando os nossos passos na direção que Deus tem para nós, nos aprofundando nessa direção, não simplesmente tornozelo ou joelho ou cintura, mas aonde realmente há profundidade, é quando Deus vai transformando tudo, vai mudando tudo. Aonde não há vida, passa a haver vida. Aonde há escassez, passa a haver prosperidade. Aonde já não dava nada, passa a dar em abundância. Às vezes é difícil as pessoas entenderem, né? Bispo, a minha vida é transformada e eu vou experimentando coisas maiores num processo mais acelerado conforme eu vou me aprofundando em Deus? No meu relacionamento com Deus? Conforme eu vou me aprofundando espiritualmente? Processos são acelerados, situações são transformadas. Isso tem a ver com um relacionamento e uma confiança total em Deus. Então, o texto fala de transbordar, abundar. Onde não existe vida, passará a haver vida. Aonde não há vida de toda espécie, animal e vegetal, aonde não há prosperidade, haverá prosperidade em abundância. Processos são acelerados, situações são mudadas a partir desse se aprofundar. Conforme nós vamos nos aprofundando na direção que Deus tem dado a nós. O fluir é natural. Nós temos falado muito sobre isso, né? Que quando você olha, eu estava ainda preparando um estudo
ao que eu ia gravar, e você olha que em toda a criação de Deus, tudo que Deus fez, a prosperidade, tudo que Deus fez. Quando você olha a criação do Jardim do Éden, você olha, o Jardim do Éden era um lugar de extrema prosperidade, de todas as formas. Você olha toda espécie de plantações, toda espécie de frutas, de vegetais, mas também ouro da melhor qualidade. Uma abundância gigantesca, 4 rios. Conforme nós vamos estudando a história, você olha o Jardim do Éden, você olha o que Deus, as promessas de Deus e os feitos, as operações de Deus, mesmo o povo de Israel estando no deserto, Deus criando mananciais, Deus trazendo, como você olha aquela passagem bíblica no tempo de Josafá, que o Senhor manda cavar covas, porque eles não veriam chuva, não veriam vento, mas todavia aquele vale ia transbordar de água. De repente, no outro dia eles cavaram, no outro dia surge água de tudo quanto é lugar, vem água correndo pelos lugares e enchendo as covas que eles haviam cavado, a abundância, a multiplicação, o Senhor multiplicando, o Senhor mandando os animais, as codornizes para alimentar aquele povo, o maná que Deus mandava, que era a provisão do dia, mas não faltava. Quando Deus resolveu mandar carne, mandou carne, era 90 metros, 90 centímetros, melhor dizendo, 90 centímetros e quilômetros de carne que Deus mandou dos céus para aquele povo. Então nós olhamos toda a criação, isso no deserto, até chegar à terra prometida. Então em toda a história, toda a criação do Senhor, nós vemos a abundância, nós vemos o milagre da multiplicação dos pães e peixes, Deus multiplicando e sobrando, nós vemos a multiplicação do azeite da viúva, Deus multiplicando e ela vivendo do resto. Então tudo mostra a nós, toda a história bíblica mostra a nós uma abundância gigantesca. Agora, por que não vivemos isso? Muitos não vivem isso hoje no dia a dia. Relacionamento, comunhão, intimidade, se aprofundar, é o que Deus busca. Eu disse, nós nunca vamos viver a vida que Deus tem para nós. Primeiro morremos, depois nascemos para uma nova vida. Primeiro temos que morrer. Enquanto nós estivermos vivendo simplesmente para essa vida e com os olhos somente nas coisas dessa vida, nós não vivemos aquela que Ele tem para nós. Como assim, bispo? Nós pregamos domingo que quer vivamos ou quer morramos, fazemos isso para quem? Para Cristo. Se eu vivo, vivo para Ele. Se eu morro nele. E morro para Ele. Como assim viver para Cristo? Aí é que está. Esse é o ponto. A vida, o centro é Cristo. O que eu disse essa semana? Muitos cristãos têm se feito uma espécie de hospedaria, aonde Cristo não pôde hospedar. A hospedaria que não tinha lugar para Ele. Tem lugar para tudo, mas não tem lugar para Cristo. Nem se hospedar
e nem muito menos fazer morada. É o que nós temos visto aí. Época de festividade, todo o movimento, confraternizações e mais confraternizações. Um final de ano, tudo isso que nós vemos agora tem um propósito principal, mas a grande maioria não entendem isso e não dão honra ao principal, o porquê tudo isso está acontecendo. Como disse, todo mundo fazendo as suas confraternizações, mas o principal personagem está fora. Ele não está dentro. Muitas vezes nem mencionado é. Nem mencionado é. Então o número de pessoas que servem ao Senhor de boca é gigantesco. O nosso maior desafio, eu sempre acreditei nisso, e cada vez que passa eu acredito mais, que o maior de todos os milagres dos dias atuais, o maior de todos, é o milagre do novo nascimento. Esse é o mais difícil. Você pode ver um ser curado aqui, outro ser curado ali, mas aquele realmente é uma pessoa nascer verdadeiramente de novo. Esse é o maior milagre da atualidade. E sustentar esse novo nascimento. Sustentar essa fé de verdade. Nascer para Cristo. E viver para Cristo. E morrer para Cristo. Por Cristo. Esse é o grande milagre dos dias atuais. Conforme o rio, à medida que ele crescia e fluía, tudo avançava, tudo prosperava, tudo tinha vida. Vou repetir. Conforme o rio crescia, se aprofundava, tudo crescia, tudo fluía, tudo prosperava. E essa é a mensagem de Deus para nós. Essa é a mensagem do Senhor para você. Conforme você, à medida que você avança, à medida que você cresce, tudo cresce, tudo flui, tudo prospera na sua vida. Deixa isso entrar, porque a gente fica perguntando assim: Senhor, o que eu tenho que fazer? Flui, avança. Conforme o rio avançava, e conforme ele ia ganhando profundidade, tudo frutificava, tudo fluía, tudo crescia, havia grande abundância. Josué 1:8 diz assim, diga comigo: então farás prosperar o teu caminho. Por que Deus fez essa promessa a Josué? Deus tinha uma grande expectativa com Josué, um grande propósito com ele. Assim como tem comigo, com você, você pode ter certeza que, por mais que você, às vezes, o diabo trabalha na sua mente como se Deus não tivesse algo grande com você, e não é verdade. Quando a gente se coloca na posição, a gente nem imagina, né? A gente precisa se colocar na posição.
o Senhor deu direções claras a ele, muito claras a Josué. Deus estava levantando Josué para conduzir aquele povo e tomar posse da terra prometida. Mas as direções vieram muito claras e o Senhor disse aquela palavra que a gente traz continuamente, né? Diga comigo, seja forte e corajoso. Ou não tenha medo. Ou não tenha medo. Esse é um outro grande desafio. Você não temer. Você ficar com a palavra. Você acreditar na palavra, você confiar na palavra. Não deixar que o medo anule a sua fé. Que impeça você dar os passos de enfrentar aquilo que tem para enfrentar, os desafios que tem para enfrentar. Porque a posse da terra prometida, que é a vida que Deus tem nos prometido, a vida abundante, ela vem acompanhada de desafios. Você vai ter que ter coragem para enfrentar coisas. Muitas vezes vem situações desafiadoras. Você tem que enfrentar situações que você talvez não estivesse acostumado, ou não está acostumado. Você vai enfrentar coisas que tem tudo para temer. O Senhor disse assim: relembre continuamente os termos desse livro da lei. Diga comigo, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite. Diga comigo, medite nele dia e noite. Olha que coisa interessante, né? Minha esposa, ela levanta muito cedo. Naturalmente, ela levanta. Tem dia que é 4, tem dia que é 5. Essa faixa de horário aí, antes do sol nascer. E ela gosta de ler. E hoje pela manhã eu disse assim a ela: o que você está lendo? Ela disse: não, estava fazendo minha meditação, estou lendo a Bíblia mesmo. Aí ela disse assim, ela usou esse termo. Ela disse, ela gosta de ler muitas coisas, mas ela lê muito a Bíblia. Ela disse, a Bíblia me fortalece. Vou repetir, a Bíblia me fortalece. Você pode ler um livro, te dá dicas, te dá instruções, te dá, hoje está na moda, te dá ferramenta, mecanismos, te dá técnicas. Mas a Bíblia, ela tem um espírito. E o espírito da Bíblia, ele te fortalece. Aí a gente entende por que o Senhor disse isso a Josué. Olha o que ele disse: relembre continuamente os termos deste livro da lei. Relembre ele, relembre, traga todo o tempo. Diga comigo, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo quanto nele está escrito. Então você prosperará. Diga comigo, então você prosperará. E terá sucesso em tudo o que fizer. Por que é tão importante você ler a Bíblia? Quando você lê a Bíblia e você realmente adquire o hábito de meditação da palavra, ela combate o medo. Ela elimina o medo da sua vida. Há um espírito. A gente sempre diz que quando você lê, todo livro que você lê, você está bebendo do espírito do autor. Isso quer dizer que, quando você lê a Bíblia, você está bebendo do espírito de quem? Do autor dela.
É por isso que te fortalece. E você vê que é tão real que o Senhor disse a Josué, né? Ó, não tenha medo, você tem um grande desafio aí para enfrentar. Tem um grande desafio, mas seja forte e corajoso. Relembre os termos, medita nesse livro de dia e de noite, para que você tenha cuidado para cumpri-lo, porque só assim você vai prosperar e será bem-sucedido. E aí ele vem e diz novamente, essa é a minha ordem, diga comigo, seja forte e corajoso. Mais uma vez, ó, NVT, esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Diga comigo, não tenha medo, nem desanime, que esse é outro problema. O medo faz você recuar e faz você desanimar. O que faz com que as pessoas desistam dos seus sonhos? Essas duas coisas. O medo vem acompanhado da covardia. Entra o desânimo e faz com que muitos fujam, desistam, quando deveria avançar. Não tenha medo, nem desanime. Vírgula. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, diga comigo, por onde você andar. Então vem cá, estará com você por onde? E se o medo e o desânimo fez parar? Que Deus vai estar com você por onde você andar, quer dizer que você está seguindo. Você não parou, você está seguindo, você está avançando. Os desafios são grandes. Deus alertou que teria desafios. Já disse, seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime. Deus estará com você. Ah, eu estou desanimando. É a palavra, não desanime. Eu estou com medo de não. Essa palavra já tem que ser tirada do teu vocabulário. Essa expressão tem que ser tirada do seu vocabulário. Ah, eu estou com medo de não acontecer. Estou com medo de não vencer. Estou com medo de não dar certo. Estou com medo de acontecer isso. Já tem que ser exterminada. Tem que ser tirada. Porque se você permite que esse medo cresça, você não mate esse medo com a palavra, ele vai trazer o desânimo a você. E aí, o Senhor tinha, imagine você, Deus tinha uma expectativa alta com Josué. A expectativa de Deus com Josué era altíssima, era grande. E Deus o colocou numa posição de grande responsabilidade. E aí, exigia coragem da parte dele. E se o medo toma conta? E se o desânimo toma conta? Está entendendo que o propósito era grande? Assim como é conosco. A expectativa de Deus conosco é alta. É como foi com Josué. Deus tem um propósito grande, tem uma expectativa grande, quer nos usar para coisas grandes. Vem e dá a direção, eu tenho que... Se a gente pensar que o Senhor disse assim, ó, medita na palavra dia e noite, medita de dia e noite, medita de dia e noite, medita de dia e noite, porque é a única forma de você conseguir prevalecer. Porque quando a gente não medita na palavra de dia e de noite, sabe no que a gente vai meditar? Um problema. Já prestou atenção? Já prestou atenção nisso? Se você não medita na palavra, você vai meditar em problema. Você vai meditar na dificuldade.
que você fica pensando o tempo todo. E isso vai prejudicar a sua fé. Isso vai anular a sua fé. O Senhor disse a ele, né? Você só vai conseguir se seguir rigorosamente, sem arredar o pé, da direção que eu te dei. A instrução foi clara. Eu sou com você. Você vai entrar e vai tomar posse. Não te deixarei, não te desampararei. Mas seja forte e seja corajoso. Relembre os termos dessa lei. Medita nele dia e noite. Tenha o cuidado de cumprir tudo que está escrito. Porque só assim você prosperará e será bem-sucedido. Só assim você prosperará e será bem-sucedido. Aí ele vem e conclui. Não tenha medo. Essa é minha ordem. Foi isso que nós lemos? Essa é a minha ordem. Não tenha medo e nem desanime. O Senhor estará com você por onde você andar. Enquanto você estiver andando, o Senhor vai estar com você. Enquanto você estiver seguindo, Deus vai estar com você. Se você parar, desanimar, você vê que eu quero que fique isso registrado para você. A expectativa de Deus com Josué era alta. Deus tinha uma grande expectativa com ele. E ele não podia falhar. E por isso, ele foi extremamente bem-sucedido. Diga comigo, e eu também serei. Acredite nisso. Você também será. Nós temos visto Deus levantar pessoas, Deus fazer coisas incríveis na vida de pequenos. Deus tem uma grande expectativa com você. Cada vez mais, pode prestar atenção que Deus vem falando e mostrando isso a nós. Deus vem pegando improváveis. Deus vem pegando gente que Ele tem tirado lá de baixo. Tem pegado pequenos e exaltado para a glória dEle. Para a honra e a glória dEle. Realmente. Filemão 1,10 diz assim, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Paulo falando sobre isso. Ele antes era, diga comigo, inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Não mais, diga comigo, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Remissão, libertação e redenção. Aqui tem algo muito forte, poderoso. Você vê que há um tempo atrás Deus trouxe essa mensagem para nós, e Paulo falando a respeito desse escravo, um escravo que antes inútil, mas agora extremamente útil. É lindo de se ver as recomendações de Paulo
falando a respeito de Onésimo, a transformação, para pensar. A partir do momento que Cristo entrou na vida desse escravo, ele deixou de ser escravo. E não só deixou de ser escravo, agora se tornou alguém extremamente útil, necessário. A mentalidade desse homem mudou. O espírito desse homem mudou. Realmente ele era um escravo inútil. Mas a partir do momento que a palavra entrou, que Cristo entrou no coração desse escravo, transformou a vida dele. E de alguém inútil, diga comigo, alguém extremamente necessário. Alguém extremamente útil. É quando a palavra entra, gente. Sabe por que a Bíblia Sagrada é um livro tão lindo? É porque ela traz essas realidades. Pessoas que não eram nada, ou tinham tudo para continuar não sendo nada. E pessoas que são transformadas. Todos nós, em algum momento, nós fomos escravos. Escravos do pecado. Consequentemente, escravos, uns da miséria, uns de algum vício. Escravos do diabo, vivendo uma vida derrotada, fracassada. Mas quando nós damos realmente lugar para Cristo entrar e o Espírito de Deus dominar, essa transformação que acontece. O Senhor Jesus nos libertou na cruz. Nenhum de nós, nenhum de vocês é para viver a vida de escravo e muito menos de alguém inútil. Hoje, nós somos homens e mulheres de extrema utilidade, necessários. Homens e mulheres que Deus transformou, tirou da inutilidade e transforma em alguém extremamente. Começa aqui, se a gente olhar a história dos próprios obreiros que nós temos hoje. A obra, ela é como a Bíblia ensina, né? Nós somos um corpo. Até aqueles que parecem que não têm tanta relevância, têm muita relevância, têm muita importância, muita utilidade. E muitos, quando você vai na história, são pessoas que eram escravos do diabo, escravos de um problema, tiveram suas histórias transformadas, mudadas. Você olha aí, né? A gente olha, eu sempre comento sobre isso, né? Até aqueles que parece que o serviço não é tão relevante, coisa linda. Dona Tereza, cadê a senhora? Levanta a mão, Dona Tereza. Dona Tereza. Dona Tereza, eu não conheço muito a história da Dona Tereza, mas a Dona Tereza é uma obreira da igreja. Dona Tereza, todo dia eu cruzo com a Dona Tereza aqui, quando eu estou chegando. Dona Tereza limpando essa igreja, faxinando essa igreja, lavando essa igreja, todo dia. E serviço extremamente necessário, de extrema utilidade. Os obreiros que evangelizam. Né? O pastor Ortidones tem um testemunho lindo. Quantos anos sofrendo de uma dor, pastor?
23 anos sofrendo. Escravo. 23 anos escravo de uma enfermidade. Curado, liberto. Hoje, uma bênção, uma estrutura, um canal de bênção. O que eu quero mostrar é isso. Deus pega escravos e transforma em irmãos, em homens de extrema. Você vê, né? Olha que coisa linda. Pastor Ortidones, 23 anos sofrendo com uma enfermidade. Uma dor que quase o arrebentava. Jesus o curou e o usa hoje tremendamente na área da cura. Não é verdade, pastor? E o usa tremendamente na área da cura. Entende? 23 anos escravo de uma enfermidade que ele vomitava, ele sofria de tanta dor, gemia. E o Senhor o curou, libertou, transformou a sua vida e hoje o usa poderosamente, tremendamente na área que ele mais sofreu, na área da cura. E tem o dom da cura. É isso. Deus pega o escravo inútil e transforma num servo de extrema utilidade. Amém? Diga, eis-me aqui, Senhor. Eu não sei do que você era escravo, quais eram os problemas que te escravizavam, mas pode ter certeza que Deus põe um fim, e inclusive a mensagem é nesse sentido agora. Deus está falando de algo que te dominou muito tempo, que te escravizou muito tempo, e que Deus põe um fim nessa escravidão e te liberta dessa escravidão e te levanta com grande poder para ser um canal de bênção, um canal de extrema utilidade para ajudar a libertar outros. Diga, eu creio, recebo e tomo posse. Dê para Jesus uma salva de palmas. Ao qual dissera, este é o lugar de descanso. Deixem descansar o exausto. Este é o lugar de repouso. Ao qual disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado. Este é o refrigério. Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, diga comigo, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Moisés respondeu ao povo, Êxodo 14, deixa eu ler todos primeiro. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês, diga comigo, nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Diga comigo, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Esther 7, 10 diz, assim Ramã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu, o Senhor, diga comigo, o primeiro e o último, somente eu.
Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe que mediu os céus com os dedos? Vamos colocar assim, né? Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem sabe o peso da terra? Eu sempre falo sobre isso, né? Deus se revela à medida da nossa fé. Todas as referências bíblicas é para mostrar a cada um de nós, e a Bíblia fala sobre isso, que Ele faz de novo as mesmas obras agora, no nosso tempo. Ele faz de novo. Vem cá, quando a gente diz assim, se Deus tocar com a ponta da terra, com a ponta do seu dedo a terra derrete. Não é isso? Sim ou não? Se Ele tocar no seu problema. Se a terra não suporta, e esse problema? Quem mediu o peso da terra? E sabe o peso da terra? Talvez seja a mesma coisa de ele pegasse a terra como uma pequena bola, pequenas gramas para ele. Eu sempre digo, se ele assoprar com as suas narinas, a terra desaparece. Quem segurou os oceanos nas mãos, na concha? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra, ou pesou na balança os montes e as colinas? Sabe o que Deus fala com essas mensagens? Primeiro, abrindo a nossa visão acerca da grandeza dele. Acerca da grandeza. E quando ele nos ensina, deixa eu ler a última referência. Em seguida ele levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas. Se for capaz, este é o número de descendentes que você terá. Imagina, tudo que nós lemos agora, o Senhor ampliando a nossa visão acerca da grandeza dele. Deus colocando, quando ele levou Abraão para fora, tirou Abraão do mundinho dele, da tenda dele, ele levou Abraão para fora, porque naquele momento, é possível que Abraão estivesse ali aquela mentalidade humana, como é que Deus vai fazer? Deus me prometeu, mas como é que vai ser? Eu não tenho um filho sequer. E Deus vem e tira ele para fora daquele mundinho dele, tira ele para fora da tenda e coloca uma visão diante dele. Dá uma visão a ele para ele se agarrar. E diz: sai daí, sai para fora e olha para o céu. Olha essa grandeza. Se você puder contar as estrelas, olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Se for capaz.
este é o número de descendentes que você terá. O que Deus fez? Sai do teu mundinho, sai da tua realidade, e olha o que eu posso fazer na sua vida, estou te prometendo que eu vou fazer. São bênçãos gigantescas, bênçãos exponenciais, bênçãos exageradas. Quando nós olhamos hoje, isso é a mais pura realidade. Isso se cumpriu na vida de Abraão. Todos vocês sabem que as 3 maiores religiões do mundo reverenciam Abraão. As 3 maiores. Todos adoram a Abraão. Nós, os cristãos, não adoramos a Abraão, mas é o nosso pai na fé. Tudo por conta dessa visão que Deus colocou diante dos olhos dele, fazendo promessas gigantescas, quando, se ele olhasse para a sua realidade naquele momento, ele não teria nada para crer, nada para acreditar. O que Deus trabalha conosco? Nos mostrando a grandeza dele. E o nosso desafio é sair da nossa realidade, dessa pequenez, sair do nosso mundinho, sair da nossa tenda, colocar essa visão grande que Deus está colocando diante dos nossos olhos. É mais ou menos hoje, né? A gente olha para a nossa vida e diz assim, ai, mas o que Deus vai fazer? Como é que Ele vai fazer? Mas vem cá, o que é para um Deus que Ele coloca os oceanos na concha da sua mão? O que é para um Deus que sabe o peso da terra? O que são os nossos problemas? O que são os nossos sonhos? Olha para o céu, Abraão, sai da sua tenda. Para de ficar aí dentro se lamentando e sai e vai olhar a grandeza. Quero colocar essa visão diante dos teus olhos. Abra a tua mente. E é uma direção maravilhosa, porque muitas vezes a gente tem que sair do mundinho da gente. Se você ficar no seu mundinho se lamentando e dizendo, mas como? Deus, querido, olha a grandeza. Olha para o poder de Deus. Ele levanta quem Ele quer, Ele abençoa quem Ele quer. Ele levanta o pequeno. Ele te dá uma posição de honra. Bênçãos exageradas. É a gente sair realmente do nosso mundo, sair do nosso mundinho, da nossa tenda, e olhar para essa grandeza, o que Ele tem nos prometido. É sempre isso, né? O que Ele tem nos prometido. Quando Ele fez a promessa a Abraão, será que seria fácil crer? Quando Ele olhasse para a sua vida, olhasse para o seu corpo, olhasse para a sua realidade, será que seria uma coisa fácil de crer? Não. Não. Amém? Deus tem mostrado isso. E de todas as formas. De todas as formas. De acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a fé de cada um, de acordo com a visão de cada um. Quando eu falo de acordo, é porque é de acordo mesmo. Eu tenho uma pessoa que está aqui nessa reunião, e está me ouvindo aqui. Ainda ontem, através de mensagem, a gente se falava. Ele falava, bispo, me ajuda em oração, porque eu tenho definições aí que são coisas que muda a minha história, muda o propósito que eu tenho com Deus. São coisas de bilhões. Deus pode?
Não está acontecendo no mundo por aí? Sim ou não? Deus pode. Amplia a visão. Amplia a visão. O problema é que a gente, comigo é diferente, comigo não. Não, por quê? Por quê? É ser uma espécie de Josué, não vou ter medo, vou confiar, vou seguir, vou buscar direção. Abraão, Deus está colocando uma visão diante de mim, eu vou seguir, eu creio, eu confio. É o nosso desafio. Qual foi a fé de Abraão? Contra a esperança, creu. Quando não havia esperança, ele contra a esperança, creu. Não enfraqueceu na fé, foi fortalecido dando glórias a Deus. E estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Estando plenamente convencido de que era poderoso para cumprir o que prometeu. Bênçãos gigantescas. Amém, pessoal? Diga, eu também creio. Diga, eu estou plenamente convencido de que o meu Deus, Ele é poderoso para cumprir tudo o que tem me prometido. Pega o teu propósito e fique em pé, por favor. Eu passei aqui rapidamente algumas referências bíblicas, situações que foram preparadas contra o povo de Deus, armadilhas, ferramentas preparadas contra o povo de Deus. Quem caiu foram aqueles que prepararam. Injustiças. Quem caiu nas injustiças foi aqueles que prepararam as injustiças. Com seus olhos fechados, confie em Deus. Só se preocupe com uma coisa, agrade a Deus. Deus tem bênçãos exponenciais para você. Bênçãos gigantescas. Deus tem nos prometido nos levar a acelerar processos e nos levar para realmente um outro nível. Acredite nisso. Deus vai acelerar processos. Deus vai realizar coisas que muitos de vocês nunca experimentaram, coisas que não são comuns, em bênçãos, grandeza, glória, vai se tornar comum. Acredite nisso. Seja o improvável do Senhor. Sai da tua tenda e olhe para as estrelas. É a visão de grandeza que Deus coloca diante dos seus olhos. Deus quer levantar muitos de vocês de uma forma estrondosa, porque isso glorifica o nome dEle. Isso exalta o nome dEle. Deus tem grandes expectativas com você, como teve com Josué. Grandes expectativas. Agora não tenha medo, nem desanime. Não tenha medo nem desanime. Deus é com você por onde quer que você andar. Agora esteja andando e não parado. Esteja avançando. Desde quando nós começamos a mensagem, Deus está falando de avançar, 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 avançar.
Conforme o rio ia avançando, ia trazendo vida, gerando vida, aonde estava morto. Trazendo prosperidade aonde não havia prosperidade. Trazendo abundância aonde não havia abundância. Confie nesse Deus. Diga a Ele que você confia nele. Diga a Ele que você sabe. Você não sabe como Ele vai fazer, mas você sabe que Ele vai fazer. Diga a Ele: eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E essa é a minha confiança. E eu estou aqui, Senhor, no quarto jejum. No quarto jejum. Eu sei que o meu plantio não é em vão. O que eu estou plantando eu vou colher. Só siga no curso. Seja como esse rio. Vai seguindo. Vai se aprofundando. E conforme você for seguindo e vai se aprofundando, as mudanças, as transformações, a vida, a fartura, elas vão se materializando na sua vida. Diga a Deus: eu creio, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Quem mediu os céus com seus dedos? É o que Ele diz para você. Quem sabe o peso da terra? Quem? Quem coloca os oceanos na concha de suas mãos? Quem? Então não olhe para baixo, olhe para o alto. É o que Ele disse a Abraão: para de olhar para o teu mundo, olha para o alto. Olha para o alto. Porque assim será a sua descendência. Mantenha sua comunhão com o Senhor. E todas as demais áreas da sua vida serão tremendamente abençoadas. A fidelidade é o requisito principal. Fé e fidelidade procedem da mesma raiz. Fé e fidelidade, é isso que Deus espera. É isso que Ele busca. Como nós falamos essa semana, Deus quer levantar Eliaquins. Eliaquins significa aquele que o Senhor levanta e sustenta. Deus quer te levantar e te sustentar. Te levantar a uma posição de honra. Derramar essa unção sobre a tua vida. Para te levantar e te sustentar na posição que Deus quer te colocar. Deixa Ele te levantar. É o quarto jejum. Apresente a Deus agora o teu propósito e diga: Senhor, eu sei, eu creio, Senhor. Eu creio nas minhas vitórias, eu creio nessas definições, eu creio, Senhor, na transformação, eu creio, meu Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor está agindo em meu favor. Eu creio, meu Deus, que o Senhor tem bênçãos exponenciais, bênçãos exageradas para a minha vida, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Deus, que coisas ainda maiores. Eu creio, Senhor.
Eu creio que o Senhor já está agindo lá, aonde eu preciso, Senhor. Eu creio, Senhor. A primeira e a última palavra é do Senhor. Toca onde só o Senhor pode tocar, muda o que só o Senhor pode mudar, Senhor. Eu sou improvável. Eu sou pequeno, meu Deus. Eu me coloco como pequeno para o Senhor me tornar, meu Pai, grande para a honra e a glória do Teu nome. Eu sei que o Senhor tem expectativas comigo, como o Senhor teve com Josué, e o Senhor vai me levantar. Diga a Deus que você não vai ter medo. Diga a Deus: eu não vou temer, Senhor, eu não vou temer. E eu não vou desanimar. Diga a Ele: eu não vou temer e não vou desanimar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Riqueza, honra, poder são dados aos pequeninos, aos pequenos, aos humildes que honram a Deus acima de tudo. Honra Ele, honra Ele, e Ele vai te honrar. Deposite totalmente a sua fé no Senhor, a sua confiança. Tiver que duvidar, duvide de você, mas não duvide dEle. Duvide de qualquer coisa, mas não duvide dEle, da palavra dEle. Confie nele. A Bíblia diz que nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha por aquele que nele espera como nosso Deus. Ele está trabalhando em seu favor. Ele está trabalhando em seu favor. Acredite nisso, Ele está trabalhando em seu favor. Você vai entrar em 2021 abençoado. Definições, eu tenho certeza que definições nesse jejum estão sendo liberadas no mundo espiritual. Definições importantes estão sendo liberadas no mundo espiritual. E quando é liberadas no mundo espiritual, você sabe que é só questão de momentos, de dias. E elas se materializam no mundo físico. Agradeça a Deus por cada vitória. Agradeça a Deus por cada definição. Diga isso a Ele: Senhor, eu te agradeço por essas mudanças. Eu te agradeço por essas vitórias. Eu te agradeço por essas definições. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque eu vou entrar em 2021 abençoado. Eu te agradeço, meu Deus. Agradeça pela tua vitória antecipada. Agradeça pela definição antecipada. Agradeça pelas mudanças antecipado. Agradeça pela restauração antecipado. Agradeça pela cura antecipada. Agradeça pela prosperidade antecipado. Agradeça em nome do Senhor Jesus por essa solução antecipada. Agradeça em nome de Jesus. Agradeça. 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 Senhor, eu te agradeço. Te agradeço por essa vitória, te agradeço por essa mudança, eu te agradeço por essa definição, eu te agradeço pelas soluções, eu te agradeço pelas vitórias, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Isso, agradeça. Agradeça. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Até. Derrama a tua glória, Senhor. Diga a Ele. Até transbordar. Enche, Senhor.
Enche, Senhor. Enche, Senhor. Com seus olhos fechados e o teu propósito no teu coração, não enxergue só essas 3 situações definidas. Enxergue desde já o ano glorioso que Deus tem para você em 2021. Bênçãos exageradas. Bênçãos gloriosas. Você sabe que primeiro as coisas são definidas no mundo espiritual. Aí elas começam a acontecer, se materializar no mundo físico. O plantio que nós estamos fazendo aqui, agora, nós temos muitas definições, muitas bênçãos para colher. Você pode ter certeza de uma coisa. Ultimamente Deus tem trazido palavras e feito promessas a nós. Não são bênçãos comuns, coisas que você está acostumado. Não. São coisas incomuns, anormais. Que muitos de vocês vão falar, não, isso é anormal. Isso é sobrenatural. Não tem como não ver o agir de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. É o que Deus vai fazer. São essas bênçãos que Ele tem nos prometido. Por isso que Ele tem ampliado a nossa visão, tem colocado uma visão ampla diante dos nossos olhos. Coisas grandes, estrondosas, poderosas vão acontecer. Realmente é para glorificar o nome dEle. Por isso saiba, Deus está dando um ponto, um checkmate, um ponto final em muitas situações que te escravizavam. Problemas que vinham te escravizando aí há muito tempo, que perdurava há muito tempo, que dominava. Deus está te libertando, te fazendo livre, te honrando, transformando você em um servo de grande utilidade. Se prepare para grandes invertidas na sua vida. Viu? Quando eu digo situações grandes sendo invertidas aí. Se prepare para uma grande virada. Uma grande virada. A virada que Deus vai dar na sua vida. Se prepare para isso. A grande virada. Grande virada está vindo. Grande virada. Na tua história. Na tua vida. Se prepare para isso. Bênçãos gigantescas. Exponenciais. Diga eu creio, Senhor. Diga eu recebo, Senhor.
e eu tomo posse. Levante o teu propósito, por favor. Ó meu santo e poderoso Deus, eu abençoo a vida. Eles são teus, Senhor. Foi o Senhor que os chamou, foi o Senhor que os escolheu. E todas essas promessas são tuas, não são minhas. A tua palavra se cumpre. A palavra de homens pode falhar, mas a sua não. E eu declaro, Senhor, uma grande virada na vida de cada um. Uma grande virada. Nós estamos preparados, Senhor, nós tomamos posse dessa mensagem. E estamos preparados para uma grande virada em nossas vidas. Uma grande virada em nossa história. Para a honra e a glória do teu santo nome. Bênçãos gigantescas, exageradas, exponenciais. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro sobre a vida de cada um. É o que eu profetizo. E desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém. Diga eu creio, recebo e tomo posse. Graças a Deus. Para Jesus.